Olha, às vezes a gente concorda que se fale as funções que a gente exerce, não por querer marcar no currículo o que se faz, porque o importante não é o que se faz, o que se é. O importante é como nós estamos abraçando aquelas funções. E na medida que a gente vai tomando consciência do nosso compromisso, certamente nós aproveitamos todas as chances que a vida nos oferece para que o trabalho possa se desenvolver. Alguém outro dia me perguntou, mas você faz tudo isso mesmo? Eu falei, faço. Não é só de título para ter mais um título, não. Mas como é que você dá conta? Alguém me disse. E eu coloquei assim, eu faço igual o aluno de colégio que tem o horário, primeiro horário, segundo horário, segunda, terça, quarta, manhã, tarde, noite. E é desta forma que eu tenho aquele ritmo, no dia tal pela manhã, por exemplo, às terças e quintas pela manhã toda, vocês vão me encontrar no Hospital André Luiz. E aí eu vou girando, né? E a gente consegue dar uma pequena contribuição em todos os lugares onde nós temos a chance de chegar. E é uma bênção para aquele que consegue fazer um pouco mais, sair da acomodação e fazer um pouco mais. Nas horas vagas a gente atende um chamado aqui, outro ali, para poder conversar. Eu não sou palestrante, eu não sou oradora, eu converso. E eu só me animei a fazer isso quando, um pouco antes de desencarnar, o Chico dizia para um pequeno grupo do qual eu fazia parte, na casa dele em Uberaba, ele disse assim, o movimento espírita não está precisando de oradores. Eu levei um susto. Eu fiquei pensando assim, mas e o Divaldo? E o Raul? Fiquei pensando nas pessoas. Aí, depois que ele criou aquele impacto, ele disse assim, oradores, o movimento espírita já tem o suficiente. São aqueles que representam dignamente, com conhecimento, com segurança, o movimento espírita brasileiro em qualquer lugar onde eles vão. Eles adentram, são respeitados e fazem a doutrina ser conhecida. O movimento espírita, disse ele, está precisando de explicadores do Evangelho. Aqueles que possam, na sua simplicidade, explicar um pouquinho o Evangelho para as pessoas. Aí até ali eu não falava, eu só trabalhava muito. Aí eu pensei assim, bom, se é assim, tudo bem. Eu sempre fui da área da educação. Então, se é para explicar, eu acho que, pelo menos para as pessoas mais próximas, a gente consegue fazer isso. Só que o tempo me mostrou que ninguém explica sem vivenciar. Ninguém explica sem a maturidade interna daquilo que está explicando. E aí eu pude perceber que até para explicadora eu ainda não sou aquelas coisas não. Mas a gente vai se esforçando. Então eu não sou oradora, eu repito isso, eu venho conversar, tá? Venho bater um papo com vocês e me sinto muito feliz de estar aqui. Na quarta-feira nós falamos em Itaperuna, fechando a Semana Espírita de lá. E hoje aqui também, fechando a semana, eu estava me perguntando por que será que eu dei para fechar. Eu estava fim de semana lá em Parnaíba, no Piauí, fechando a Semana Espírita. Falei, meu Jesus, me dá força para eu fazer isso direitinho, né? Não perder a chance de costurar com amor aquilo que os outros vieram fazendo durante a semana. Então eu me sinto muito feliz por estar aqui e tomara que a gente possa assim recordar tudo o que foi falado e podermos assim levar para casa hoje, fechando a semana,
uma bagagem de muito amor, de muita reflexão, que é o que nós estamos pedindo a Deus para nos ajudar que a gente fale aqui. Falou-se muito nesta semana, certamente, sobre a valorização da vida. E certamente nós aprendemos no dia a dia muitas razões e muitas práticas para evitar o desperdício da vida. Há 2 anos atrás, estava eu na Suíça, quando alguém, conversando comigo, me dizia a respeito de um local que ela conheceu, porque ela mora em frente, e ela estranhava aquele galpão imenso, tudo fechado, que ela via entrar uns carros de muito valor, mas não os via sair. E quando ela procurou saber, ali era um local de interrupção da vida. Aí ela disse assim, aí eu fui entender por que eu consegui um apartamento tão barato. E ela disse, eu quero sair de lá correndo. Eu falei, calma. Se os amigos espirituais permitiram que você fosse estar bem em frente, aproveite a chance. Aproveite a chance a cada vez que você estiver em casa e ver um carro desse entrar. Ore, vibra, envolva nas melhores energias que você puder, para que você possa ser um contraponto naquele local, naquele ambiente. Dali eu fui para a Alemanha, e eu estava num determinado ponto da rua, eu ia atravessar, e passa um carro pequeno, tipo o nosso Fusca, só que não era não, né? E havia um painel por cima do carro. Esse painel trazia uma figura que me chocou. Uma senhora mais idosa, e ela trazia na mão desse painel, trazia na mão um instrumento. A gente está limitando algumas expressões, porque eu sei que tem criança, então nós temos que ter muito cuidado. Então, um instrumento, e abaixo escrito assim, eu tenho direito a escolher quando eu devo retornar. E aquilo me chocou muito. E eu fui vendo o porquê é importante nós, com a nossa singela presença e tantos outros que nos puxam, nos lideram, como Divaldo e tantos outros que vão à frente, consolidando todo um trabalho, a importância da nossa presença é no sentido de dar força para os companheiros que lá estão e trabalham com a nossa abençoada doutrina no campo adverso, onde não se valoriza tanto a vida, a não ser nos aspectos materiais. E é importante, então, não apenas que nós entendamos, porque não deve fazer assim, porque nós temos que trabalhar contra o aborto, contra o autocídio, etc, etc, mas muito mais do que isso. Nós espíritas precisamos entender por que precisamos valorizar a vida. Por quê? Não simplesmente o que eu tenho que fazer para valorizar, mas eu tenho que ir na raiz, eu tenho que ir na fonte. Por que eu preciso fazer isso? Quando, há uns 12 anos atrás, os amigos espirituais me sugeriram que começasse, e eu fui no primeiro momento, assim, quase que por acidente, com uma amiga que precisou, adoeceu lá em Belo Horizonte, perguntou se eu podia ir com ela, e eu morrendo de medo, eu falei, alemão não gosta de negro. Bobagem minha, como eles respeitam, né? E lá fui eu, quando eu assustei, estava eu na Alemanha. Quando eu assustei ela numa garagem, lá ela reuniu umas companheiras espíritas e disse assim, olha, eu trouxe uma pessoa de Belo Horizonte, vem ouvi-la. Foi assim, nada programado, nada planejado. Mas
os amigos espirituais me sugeriram, se puder, venha no período da neve. E eu falei, mas eu não dou conta, ai, que frio, eu já tive reumatismo, como é que eu vou dar conta? Venha no período da neve. Por quê? Muitos chegam de outros países, e naquele ambiente todo branco, ainda sem fazer amigos, ainda sem saber como sobreviver, ainda sem entender os caminhos naqueles países, eles se sentem deprimidos, eles se sentem perdidos no branco da neve. E é aí que nós vamos atuar, enquanto espíritos, e você enquanto espírita. É preciso trabalhar para derrubarmos os pontos que levam à depressão. E eu pensava, mas meu Deus, eu não falo alemão, como é que vai ser? E esses amigos espirituais diziam, os que estão com a tendência à depressão, possivelmente não vão ouvir você diretamente. Mas enquanto você fala com um grupo, nós espíritos estaremos trabalhando em favor deles, mais diretamente junto a eles, ajudando-os a resgatar a dignidade de ser humano, para que eles tenham forças para prosseguir. E durante 10 anos, todo início de ano, tiritando de frio, já peguei, lá a gente não passa tanto frio por causa dos recursos tecnológicos de lá, mas eu já peguei em alguns pontos lá, menos 15, menos 18, e a gente fica às vezes um mês e pouquinho, falando da vida, falando de amor, falando da importância de sermos seres humanos. Então, cada vez que eu vou, eu percebo que o importante é conhecermos por que precisamos valorizar a vida. Porque, afinal de contas, qual de nós não teria motivos para desanimar? Qual de nós não teria motivos para se sentir deprimido e decepcionado diante das coisas que às vezes vão nos acontecendo? Por vários motivos. Todos nós já tivemos ou temos motivos para sentir-se estressado, cansado diante das dificuldades. E nessa hora que a gente sente esse cansaço, nós certamente esquecemos daquele convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, deprimidos, oprimidos, amargurados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. E aprendei comigo que sou manso e sou humilde de coração. Na hora da dor, da dificuldade, dificilmente a gente vai lembrar do convite de Jesus. Então é importante que a gente consolide em nós o porquê não vale a pena desprezarmos a vida que temos e a quem buscarmos na hora da nossa amargura. Muito bem. Qual o objetivo da reencarnação? Por que estamos aqui reencarnados? Porque estamos em Guaçuí, na cidade friorenta. Ou porque não estão lá em Parnaíba, que eu estava semana passada, um calor horroroso. Porque aqui é Espírito Santo e não tem mar, mas tem Cataral, não é? Por que será que eu estou aqui e não estou em outro lugar? Por que será que eu estou numa família que eu acho que não é a família adequada para mim? E eu não estou na família do fulano. Meu Deus, como eu gosto daquela família. Por que eu não nasci lá? Por que eu nasci com essa família complicada? Por que será?
Por que será que nós trabalhamos na profissão X ou Y e não é na profissão Z que eu gostaria tanto? Por que será? São certamente motivos que a doutrina espírita traz a resposta. Hoje ainda, quando eu via, e eu olhava para um, olhava para outra, meu Deus, que bonitinho, elas são gêmeas. Eu olhava para elas, olhava para eles cantando, e eu me lembrei de quanto eu, criança, gostava de música, mas eu era convencida, certamente coisas do passado, eu queria tocar piano, que na época era dificílimo, só pessoas de famílias de condições financeiras mais adequadas podiam pagar para seus filhos estudarem piano. Mas eu queria tocar piano, eu queria ser bailarina, imaginem. Então acontece que eu não conseguia, e todas as dificuldades eu fui encontrando, até mesmo, eu digo sempre, a professora que foi o meu primeiro instrumento de evolução consciente, porque íamos fazer uma grande apresentação à escola. Eu tinha 8 anos e a nossa turma iria apresentar um balé, o balé do cisne, ao fundo da música de Strauss, da valsa de Strauss, e todos com aquela roupa de bailarina. Eu falei, finalmente eu vou poder vestir a roupa que eu tanto gosto, que eu tanto amava, aquela roupa frufruzinha, e eu poder, agora eu vou cumprir o meu desejo interior. Eu era pobre, morava no barracão, que as tábuas eram cheias de buraco, e minha mãe, para não entrar bicho, tinha coberto tudo com jornal do lado de dentro. Eu sonhava em dançar. Aí eu falei, agora finalmente. Aí, no dia do primeiro ensaio, a professora foi chamando, fulano, e eu fui ficando lá na cadeira, né? Aí, a minha amiga, a gente sempre tem amigos de verdade, que tem coragem de enfrentar os desafios em nosso favor. E a minha amiguinha na frente falou, professora, e Joselma, por que ela está sentada? Ela disse, Joselma, você já viu o cisne negro? Joselma vai dançar a dança dos ciganos com a turma de 3º ano. Aquilo foi um choque. Aquilo foi para mim algo que me marcou e que me chocou. Meu Deus, eu tenho medo de cigano. Porque eu fui criada pela família, que eles me achavam bonitinho, uma preta bonitinha. Eles tinham medo que os ciganos me roubassem na minha região. Não é tão longe daqui, Conselheiro Pena, perto do Governador Valadares. Então, ali tinha muitos ciganos, e minha mãe tinha medo que os ciganos me levassem. Então, me puseram medo em relação a eles. Hoje eu tenho maior respeito, conheço, assim, procurei estudar, os admiro, nada de medo mais, mas naquela época eu tinha, porque eu era uma criança. Eu tenho medo de cigano, vou dançar uma dança de cigano, mas eu queria dançar balé. Vou dançar com uma turma que é maior do que eu não conheço. E os meus colegas vão estar numa outra turma, num outro horário, apresentando o balé que eu tanto queria. Mas assim foi, porque eu tinha uma mãe educadora. E minha mãe disse, eu falei, eu não vou. Ela disse, vai. Não vou. Vai. Mas não vou, isso é um desaforo. Você vai. E você vai ser a cigana mais bonita de todo o grupo de bailarinas. Porque eu vou lavar mais umas trouxas de roupa, e eu vou comprar o estampado mais bonito que tiver na loja, vou fazer a saia mais linda que tiver para você, e você vai dançar com todo o amor. Você vai ser a cigana mais bonita. Minha mãe não era espírita não, mas eu acho que o espírito era espírita. Porque na verdade, entre a prepotência e o orgulho interior e a firmeza amorosa de minha mãe, eu tive que obedecê-la.
E eu fui e dancei. Não sei se eu fui a mais bonita, porque eu estava meio brava, de cara fechada, de bico, mas eu fui e dancei. Muito bem. Por quê? Por que as coisas acontecem assim? Por que a gente passa por essas experiências? E aí, a doutrina espírita explica com clareza. A gente reencarna para corrigir os equívocos do passado e para progredir. Não basta apenas corrigir os equívocos do passado. É preciso é preciso progredir, dar uns passos à frente na sua condição espiritual. Então, começa a explicar por que eu estou aqui, por que estamos encarnados. Nós estamos encarnados para corrigir aquilo que fizemos, as bobeiras que demos, as maldades que fizemos, tudo aquilo que não combina muito com o bom senso e com o evangelho que a gente fez, a gente reencarna para corrigir. E para corrigir, como é que eu vou fazer se eu não estiver perto daqueles, ou junto àqueles com quem eu cometi os equívocos, ou com pessoas que tenham situações semelhantes àquelas que estavam na época que eu cometi o equívoco? Porque imaginem, se ela progrediu, eu cometi um equívoco contra ela. Se ela progrediu, ela não precisa vir na minha linha psíquica de provação, porque ela já foi para frente. Mas surgirão outros dentro da mesma faixa evolutiva em que ela estava quando eu cometi o equívoco, para que eu possa corrigir. Então, eu reencarno, cada um de nós reencarnamos para corrigir os equívocos do passado, é o primeiro ponto. Ou seja, estamos como que num ambiente de correção. De correção. Então a família que eu tenho é a melhor família do mundo. Para cada um. É a melhor família do mundo. Porque é a família que me permite a correção dos meus equívocos. A profissão que eu tenho, eu queria ser médica, mas eu não sou, é a melhor profissão. Porque é aquela que vai me permitir corrigir esses equívocos. E por aí vai. Até a rua onde eu moro, puxa, mas eu não gosto de morar naquela rua, cheia de buraco, poeira, não sei o quê. É ali que nós temos a chance de corrigir os equívocos do passado. Ué, mas eu vou ter que morar o resto da vida aqui? Se é assim? Não. Você vai ter que caminhar, lutar e progredir pelo seu esforço próprio para superar e mudar e encontrar outros ambientes. Então, essa primeira causa de estarmos encarnados para corrigir os equívocos, ela explica por que sofremos. Ela explica por que eu queria ser bailarina. Não explica dizendo, foi isso, foi aquilo, mas para que saber isso? Para que eu saber se me falaram, você foi assim, assim? Aí eu já vou ficar toda convencida, porque eu fui fulano de tal. Então não precisa saber. Mas nós vamos entender que se eu não tive a chance, nem enquanto espírita, esses jovens de hoje, os espíritas, coisa mais linda, todo lugar que eu vou, esses jovens estão aí cantando, fazendo teatro, mostrando, estudando. E nós, no nosso tempo, a gente que é chegado assim, nos 40, 50, 60... Vocês estão doidos para saber quantos anos eu tenho? Não vou contar. Então, o que acontece? Nós que vivenciamos a experiência espírita lá atrás, a gente não teve muito dessas coisas. A gente não tinha aula de êxito, de coisa. Não tinha isso não. Você tinha que pegar o livro e estudar em casa para valer. Sozinha. Estudar, pesquisar, refletir. Internet, mas que é estudar esse doutrina espírita internet? Nem internet existia, quanto mais conhecer. Quer dizer, hoje a facilidade que aí está permite que a gente adiante no estudo da doutrina, que a Casa Espírita ofereça cursos
mas não é para brincar também não. A gente ganha tempo de um lado para aproveitar do outro, para sair corrigindo esses equívocos. Então, um dos objetivos é esse. Não há motivo para... Vejam como é importante quando a gente conhece. Não há motivos para eu me revoltar. Não há motivos para eu entrar em depressão pela minha condição social, pela minha condição familiar. Quando eu falo isso, não estou falando que sair de uma depressão é fácil. Eu sei que não é. Mas não há motivos para nós entrarmos em litígio com Deus. O depressivo está em litígio com Deus, está brigando com Deus. Vocês vão falar, mas por que ele está brigando com Deus? Porque a doutrina espírita nos diz que tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Portanto, as dificuldades que eu estou enfrentando, Deus permitiu. E se eu entro em depressão, magoada, revoltada, frustrada, eu estou contra o que Deus permitiu. Vejam como é que a doutrina é gostosa quando nós adentramos nela suavemente, pesquisando, refletindo. E não para por aí. Tem o outro lado da resposta de O Livro dos Espíritos. E progredir. Eu corrijo e progrido. No progredir eu estou na terra matriculada numa escola para aprender. E o meu primeiro aprendizado, ela falou na oração, é aprender a viver por aquilo que eu vou aprendendo, o porquê. Eu não tenho direito de ser a mesma pessoa depois que eu estudo doutrina espírita. Depois que eu conheço o Evangelho de Jesus. Por isso que o Paulo lá disse assim, depois que conheci Jesus, nunca mais eu fui o mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito de ser o mesmo. Por quê? Porque nós vamos, a cada dia, a cada hora, entendendo a importância da vida. Aí, se a gente vai analisando, nós começamos a pensar assim, puxa, se fosse eu com a minha exigência, a minha intransigência, que estivesse analisando a vida da crioula aqui, mas nem aqui eu estaria. Eu estaria passando por processos muito mais difíceis. Mas então como é que essa lei, ela existe mesmo? Essa lei de causa e efeito, entre tantas outras leis? As leis existem sim. E elas existem de uma forma que elas abrandam tudo. Nós vamos ver nas leis dos homens, que existe o atenuante. Então, a pessoa comete um erro, mas é a primeira vez que ela foi presa, por exemplo. Tem o atenuante porque é a primeira, é um réu primário. E aí vão contando outros atenuantes. Gente, que coisa maravilhosa é a criação divina. É a vigência das leis divinas sobre a nossa vida. Porque tudo é contado. Tudo é registrado, nos diz o livro Céu e Inferno. Tudo é registrado como atenuante em nosso favor. Até um sorriso gostoso que eu der para alguém, fica computado. E lá na frente, olha, porque José... Puxa, mas peraí, aquele dia... Você lembra aquele dia? Está anotado aqui, no dia assim, 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 ela deu um sorriso verdadeiro para alguém. E aí vem um amigo espiritual e diz assim, olha, a gente vem devendo para algumas pessoas situações às vezes muito graves. Mas pode ser que para uma determinada pessoa eu só deva 1
sorriso. O problema é que tem um tal de livre-arbítrio, né, gente? Aí eu devo só um sorriso para ele. Aí o que acontece? Eu passo por ele e não sorrio. Agora eu estou devendo 2. Para nós não é verdade, né? Porque ele já chegou, já riu para mim, eu ri para ele, então, e coisas, já estamos quites, né? Mas imaginem, um sorriso conta. E quantas vezes nós perdemos a chance de sorrir? Quantas vezes nós perdemos a chance de olhar com amor para as pessoas? Quantas vezes nós perdemos a chance de compreender a situação, o equívoco que alguém cometeu conosco? Então, essa oportunidade de progredir está à nossa disposição. É a prática do que Jesus recomendou, à luz da fé raciocinada. Então, como é que eu vou praticar o que Jesus recomendou à luz da fé raciocinada? Simples assim. Ele falou que se eu andei 1000 passos, andar mais 1000, então anda mais 1000, gente. Com alguém difícil? Ele falou que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos perdoar. Vamos ser tolerantes. Vamos ser pacientes. Porque tudo isso que nós estivermos fazendo, nós estamos valorizando a vida. Valorizar a vida não é apenas eu evitar cometer o suicídio, eu deixar que alguém não cometa o aborto. Valorizar a vida é eu valorizar cada oportunidade, cada gota, cada respiração que eu posso dar. Eu agradecer a Deus por isso. Eu ter a chance de valorizar aquilo que deixa que ela cante, está lindo. Ela está que canta, não está? Está lindo, deixa. Não se preocupe. Então, é preciso que a gente aprenda a valorizar as coisas que nos acontecem. E na verdade, no nosso dia a dia, nesse valorizar a vida, nós damos muito mais valor às coisas negativas que nos acontecem. Tem pessoas que perdem, que largam um grupo, largam a oportunidade de frequentar uma reunião, porque eu não gosto de fulano falou isso, agora eu... Valoriza a vida. Não precisa de ficar lá, meu amorzinho, minha querida, porque às vezes o outro nem dá conta de ouvir isso. Mas eu não tenho o direito de sacrificar o trabalho, o planejamento dos espíritos, pela condição do outro que criou uma dificuldade para mim. E na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos encontrando a chance abençoada de amar cada vez mais. Então, vejam como é importante tudo isso que vocês discutiram essa semana aqui, sobre valorizar, sobre o viver. O viver é algo profundamente belo. O viver é algo profundamente importante na nossa jornada evolutiva. Quando nós encontramos aquela frase como uma das bases da estrutura doutrinária espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A gente às vezes não para pensar que é uma lei abençoada que vai me dando chance de eu nasço, renasço e vou aprendendo a ser feliz. Eu vou aprendendo a valorizar o que eu tenho. Eu vou aprendendo no dia a dia a amar aqueles que estão à minha volta. Eu tenho alguma experiência de convivência com o nosso querido Chico Xavier.
E na véspera de sua desencarnação, eu passei o dia todo com ele. Mal sabia eu que do dia seguinte ele estaria se despedindo de nós. Éramos poucos, afinal de contas, todos estavam concentrados para o grande jogo da seleção brasileira. E eu saí de Belo Horizonte, eu tive a bênção de, nos últimos 5 anos da encarnação dele, eu dar a ele, eu fornecer para ele a pantufa, o sapatinho xadrez, que eu, numa das idas, não sei se estava na Espanha ou Portugal, eu olhei e falei, meu Deus, o pé do Chico. Porque a gente todo ano, um grupo de pessoas da nossa casa tecia meias de lã e eu levava para ele. Eu sabia que ele sentia muito frio nos pés. E quando eu vi a pantufa, eu falei, acabou o problema do frio nos pés do Chico, que agora ele calça a pantufa que vai aquecer bem. Eu levei para ele, ele gostou, e nos últimos 5 anos da encarnação dele, ele tinha sempre um no pé e outra guardada novinha na caixa, que eu não deixava faltar para ele. E eu tinha ido lá naquele dia, já estava comigo há um tempo, falei, meu Deus, a outra já deve estar em uso, eu preciso levar essa pantufa. E eu fui naquele dia, na véspera do jogo, era eu, mais 2 pessoas ali de perto, de Belo Horizonte, tinha o Langerton, que era lá de perto, com mais 2 jovens de São Paulo, éramos apenas essas 6 pessoas de fora, que passamos, almoçamos com o Chico, ouvimos o Chico, conversamos com ele, e recebi experiências naquele dia, para mim, inesquecíveis. E no final, alguém chegou perto de mim, nós já tínhamos almoçado, depois à tarde, fomos lá para a distribuição dos lanches. À noite, todo mundo falava assim, Chico não vai voltar não, porque ele está muito cansado, passando mal. E eu estava cá fora, em prece, cá fora, pouquinha gente lá. E eu senti um perfume atrás de mim. Eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas, a gente julga tudo, a gente, né? Julga que é uma beleza. Então eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa vem inundada em perfume assim, para um estudo do Evangelho? Que coisa! Já reprovando. A gente vai aprendendo a calar a boca, não julgar. E quando eu vir assim, era o nosso querido Chico que chegava, e passamos naquela noite experiências maravilhosas, que eu falo que para mim, aquilo me fez ganhar alguns passos nesta reencarnação, né? Houve um momento que eu vi um gesto dele na mesa, eu estava à mesa, ele na cabeceira, tinha eu era a segunda, e o outro aqui do meu lado. Você está chorando pelo mesmo motivo que eu estou chorando? Eu falei, eu sei lá o que você está chorando, me deixa chorar. Ele insistiu, é por causa da mão do Chico? Eu falei, Aí nós 2 chorávamos na mesa, em vez de dar sustentação para o trabalho, né? A gente chorando emocionado. E o que acontecia? A valorização da vida através do nosso querido Chico. Ali estava ele com o braço assim, a mão assim, e cada um, pouquíssimos, eram ali de fora talvez umas 30, 40 pessoas, o que em outros dias era um absurdo de gente. E cada um que chegava e punha a mão na mão do Chico, cumprimentando. Ele estava com muita dor. Aí ele vinha assim com o dedo, trazia o dedo e encostava o dedo nas costas da mão de quem estava com a mão em cima da mão dele. Era como se ele dissesse, obrigada por ter vindo, que Deus te abençoe, seja feliz, obrigada por estar aqui. Aí a pessoa tirava a mão
Daí a pouco vinha o outro e ele fazia o mesmo gesto. Aquilo me tocou profundamente. Porque quantas vezes, por causa de uma ligeira dor, por causa de um ligeiro incômodo, porque a gente não tem carona, porque não sei quem ficou bravo comigo, me amolou, agora por desaforo eu não saio, e essas coisas tão simples, a gente deixa de manifestar a vida. E aí, naquele final de dia, alguém chegou perto de mim quando ele levantou, tal, foi saindo. Eu fui lá para fora chorar. Não sei por que eu chorava tanto aquele dia. Eu não sou chorona assim, não. Aí, alguém disse: corre, José, corre. Você hoje vai... Não é quando você vai dar suporte no carro, fugiu a palavra aqui. Quando alguém vai dando apoio para alguém no outro carro. Não é copiloto, hein? Vai guiar? Não é guiar, ao contrário, eu ia dar suporte. Vamos andar, não esquece, daqui a pouco vem a palavra. Hein? Não, deixa que vem. Hoje vai ser você que vai, e falou a palavra. Aí lá vem o desrespeito à vida da minha parte. Eu olhei, a pessoa saiu correndo para cuidar de outras coisas, e eu pensei, mas esses espíritas, aí vem o julgamento, esses espíritas inventam, para que isso? Para que ter que fazer isso? Eu não entendo, só pensando, que a gente às vezes é covarde, você pensa e não fala, né? E eu fiquei assim pensando, de repente, eu não sou um médium que fica vendo e tal, não, mas eu senti aquela força diante de mim, um espírito como que muito forte, e ele disse: a senhora quer que algum fanático cerque o carro dele, e o filho sozinho não saiba o que fazer com ele no carro? Não. A senhora quer que o pneu do carro dele fure e não tenha ninguém por perto para dar cobertura? Imediatamente eu entendi. Eu entendi a importância que estava sendo me dada naquele momento. Não por questões de valorização social, mas por questões de ter a oportunidade de dar cobertura a alguém que todos nós amamos tanto. Não sabia eu que eu seria a última nessa encarnação. E ali imediatamente eu me coloquei no carro, segurei o volante com uma convicção, com um convencimento: eu estou apoiando o retorno do Chico a casa. E aí, hein? Isso, meu querido! Isso! Médium que captou a palavra, que eu estava assim, vocês dão um jeito, me lembra a palavra. É isso! A escolta, muito bem. Aí naquele momento, eu falei, eu nunca escoltei ninguém. Como é que eu tenho que fazer? Falei com a pessoa que me deu aquela missão. Ela disse: o Eurípides vai passar só por ruas de mão única. Ele vai mais à direita. A gente nunca pensa que tem tanto detalhe, não é? Ele vai mais à direita. E você tem que vir mais à esquerda. O bico do seu carro mais ou menos na linha da traseira do carro do Chico. E você vai andar na mesma velocidade que ele estiver andando. E ali, com muito amor, e toda convencida, porque se vier o fanático, eu vou. Aí eu já queria ser heroína. Eu não vou deixar acontecer. Eu não vou só buzinar. Aí eu já estava me vestida de heroína sem causa, né? E aí nós fizemos aquele trajeto para mim inesquecível.
E quando chegamos à porta da casa dele, os que estavam no carro com ele correram para ir buscar a cadeira de rodas, porque ele já estava muito cansado. Os que estavam no meu carro também saíram correndo, entraram na porta. E eu sabia, ninguém me avisou, eu já sabia. Ele está ali, eu estou aqui. Eu sou a escolta do Chico. E aí o meu coração vibrou amor para o Chico, e eu dizia para ele, do meu carro: ah, Chico, como eu amo você. Se eu pudesse tirar você, que fosse uma semana de Uberaba, para você descansar um pouco, respirar um pouco longe de tanta pressão. Oh, Chico, quanta gratidão. O quanto todas as pessoas que te amam têm a te agradecer. E nesse momento o Chico, que estava todo duro de dor, ele e eu na mesma posição, ele aqui, eu aqui, ele vai se virando, levanta a mão e faz assim, do carro dele. Quando ele fez aquilo, eu quase caí. Meu Deus, o homem me escutou. Jesus, não deixa eu pensar bobagem. Jesus, deixa eu pensar em coisas que valorizem a vida. Eu não posso pensar bobagem para que ele não seja agredido pelos meus pensamentos inadequados. Na mesma hora, as pessoas chegaram, pegaram o Chico, e aí eu fui vendo a porta e fechando o portão, fechando nas costas dele. Eu não sabia que era a última vez, nesta encarnação, que eu vi o Chico. E eu me lembrava de cada detalhe daquele momento, daquele dia. A gratidão a Deus por eu ter podido, sem força nenhuma, sem nenhuma qualidade, poder ter estado ali acompanhando o Chico. E ele tinha dito um pouco tempo atrás: olha, Joselma, se eu souber que eu vou desencarnar amanhã, eu vou tentar negociar com eles para deixar para desencarnar depois de amanhã. Chico, você tem tanto apego à vida assim? Brinquei com ele. Ah, Joselma, nesse dia que eu ganhar, pode ser que pessoas que ainda não gostam de mim tenham a chance de receber o meu abraço. Pode ser que alguém que está sofrendo muito chegue perto de mim e eu possa oferecer uma oração. Um dia a mais, Joselma, na terra pode significar uma reencarnação vitoriosa. Então, Joselma, se eu souber, se me contarem que eu vou desencarnar amanhã, você pode ter certeza, eu vou negociar, esticar mais um pouco. E valorizando essas coisas, no dia seguinte, peguei a estrada, voltei para Belo Horizonte, e quando chego, eu vinha com muita dor, uma dor esquisita, que e só eu dirigia no carro. Aí, quando eu com muita dificuldade, gastei umas 3 ou 4 horas a mais do que geralmente eu gasto, o telefone, que eu chego na garagem da minha casa, o telefone chamando. E eu fico muito brava. Valorização da vida, zero. Que coisa! Esse povo parece que adivinha que eu cheguei. Será que não dá nem para eu entrar? Ah, meu Deus. Depois de tanta oportunidade linda, eu estava impaciente com um telefonema, um telefone que chamava. Mas aí alguma coisa, a gente chama espírito amigo de alguma coisa algumas horas, né? Alguma coisa, eu falei, opa, peraí, deixa eu atender. E eu corri, destranquei a porta, atendi. E era de lá de Uberaba. Joselma, prepara para voltar. O nosso Chico foi embora. Você ainda não divulgue, porque há uma prioridade com uma rede de televisão.
mas você prepara para voltar. E eu me sentei ali na cama, e eu fiquei naquele estado, um estado reflexivo, não de egoísmo, eu queria que ele ficasse mais, porque ele já não aguentava, o seu físico já não tinha mais condições de aguentar as agressões às estruturas da terra. Mas eu fiquei, eu entrei num estado depressivo. De tristeza dele ter desencarnado? Não. Pelo fato de que eu não merecia ter estado com ele, é o que veio. Tanta gente amiga de Chico, tanto coração cheio de amor. Eu é que passei por tudo isso? Não. Eu não merecia ter tido a chance de ficar um dia inteiro, almoçar com ele, conviver com ele, um dia inteiro, e ainda ser a escolta dele. Eu entrei num processo de recriminação mental, e depois de uns 15 dias, eu triste, todo mundo achando que eu estava triste porque ele desencarnou, mas eu sabia que não dava para ele ficar mais. Ele ficou enquanto foi possível, mas eu estava me recriminando. Então, nesse instante, eu conversei com os espíritos. Falei, olha, vocês têm que dar um jeito. Eu sei que a vida continua. Eu sei que tudo prossegue. Eu preciso, do meu jeito, na minha limitação, colocar em prática muita coisa que eu aprendi, convivi com ele no dia a dia. Me dei forças. E aí a gente impõe, né? Eu vou abrir o Evangelho. Eu vou abrir o Evangelho e que vocês me ajudem a encontrar uma resposta que me faça reerguer-me e prosseguir. Aí, depois dessa intimação dos espíritos amigos, eu abro o Evangelho. E ao abrir o Evangelho, caiu na página: quando derdes um banquete, convidai os pobres e os estropiados. Agora eu entendi. Eu sou uma estropiada, que não valoriza a vida, que não respeito a dignidade da presença dos espíritos diante de mim. Eu sou uma pobre, uma estropiada, uma pobre espiritual, também material. Então, naquele momento, com o rosto banhado em lágrimas, eu entendi, eu participei, porque eu sou uma estropiada. Eu tive a chance, mais uma vez, de guardar as lições de valorização da vida do Chico, que até no último momento trabalhou por amor e com amor. Naquele momento, depois de lida a página, eu fechei o Evangelho, como se estivesse sacudindo a poeira da roupa. Eu falei, vamos em frente, vamos trabalhar enquanto tiver força, vamos prosseguir enquanto tiver força, para cantar o Evangelho para os corações que precisam ouvir, para dizer que a vida vale a pena ser vivida, para dizer que o amor está em todos os locais, para dizer que é preciso vencer as barreiras individuais, íntimas, e seguir cumprindo o compromisso que nos toca a cada um. A partir daí, nunca mais eu me quedei na tristeza do dia a dia, porque ficou para mim, no meu coração, o exemplo daquela luz maravilhosa que, recebendo um corpo de carne, transitou pela terra, trazendo para nós o exemplo de valorização para a vida. E são tantos os exemplos que ele deixou. Você está vigiando a hora para mim, né? Você me dá o sinal? Você já perdeu a hora também? Já perdeu? Que hora que acaba, gente? Senão eu levo vocês até meia-noite aqui. Não, tem 20 minutos. Hein?
que eu estou aqui, estou tentando, desculpa, viu, gente? De vez em quando a gente tem que quebrar assim também, porque senão a gente viaja, né? Então, a partir dali, a gente foi aprendendo o valor da vida. E foi assim que um dia, entre os vários momentos em que ele valorizou a vida junto da gente, teve um dia que cheguei, Chico do céu, mas você está toda aí, Chico. Ele tinha caído e machucou todo o rosto assim. Falei, Chico do céu, o que foi isso? Falei, José, você sabe como é que eles são, né? Eu dei uma distraída, eles não queriam que eu fosse para o trabalho, eu recebi um empurrão que eu fui no chão. Chico, e você foi para o trabalho assim mesmo? Uai, José, eu falei com o meu corpo assim, eu já te dei remédio, eu já te dei alívio, eu te dei um descanso, agora eu estou indo. Se você não quiser ir, você fica aí, mas eu estou indo. No instantinho o corpo me seguiu, José, irmão. E estou eu aqui com a cara toda machucada. Gente, amor, valorização da vida, respeito às oportunidades que temos. Vamos deixar os melindres de lado. Tem hora que nós agimos igual aquela flor, não sei se aqui no Espírito Santo tem, mas deve ter, que a gente lá fala assim, que é Dorme Maria. Encostou, ela fecha. Às vezes uma coisinha de nada, uma palavra mal colocada, uma expressão infeliz, um gesto inadequado, e a gente se fecha. Eu estou tão sofrido. Você acredita que fulano falou isso? Não pode, minha gente. Não dá para ser assim. Para valorizarmos a oportunidade que temos, nós precisamos rever tudo que temos feito, como temos agido. Vamos começar por casa, por nossa família. Olhar para eles. Vocês vão com cuidado. Se você chegar lá abraçando e beijando todo mundo, ficou doido. Diz que espiritismo é fábrica de doido, é para você ver, ficou doido. Nunca fez isso, agora está abraçando todo mundo. Vamos com calma, vai devagar. Não precisa sair abraçando num gesto que eles não estão acostumados. Mas vamos envolvê-los num olhar de amor, num olhar de bênção, de respeito, de solidariedade, passando pelo trabalho profissional, pelo nosso transitar na rua, pela escola onde estudamos, pela casa espírita onde militamos. Vamos amar, vamos respeitar, vamos olhar uns para os outros, porque a gente diz que os espíritas andam trabalhando tanto, eles andam tão cansados que anda todo mundo de frente, não tem tempo de olhar para o companheiro do lado. A gente só olha para frente, trabalhando um ao lado do outro, sem olhar para o companheiro, que está, quem sabe, um pouco tristinho naquele dia, ou quem sabe ele está feliz. A gente não para olhar. Vamos fazer isso. Vamos valorizar os companheiros que temos, por mais complicados e difíceis que eles sejam. Vamos aproveitar a oportunidade da jornada, porque nós não sabemos quando é que teremos a chance de reencontrá-los, de caminhar com eles, de trocar experiências com eles. E ao mesmo tempo, vamos levar por onde estivermos essa campanha abençoada de valorizar a vida, no sentido amplo. O Livro dos Espíritos nos traz aquela questão de que a falta de valorização da vida nasce do excesso de bens que nós temos, da saciedade, nasce da falta de fé e nasce da ociosidade. Saciedade, falta de fé e ociosidade. Então vamos ocupar nosso tempo. Ociosidade, não dá tempo
não dá tempo para a gente, nós mesmos, nos sentirmos desanimados. Vamos trabalhar, vamos criar chances de trabalhar, visitar alguém, telefonar, uma mensagenzinha. O WhatsApp está aí, outras redes sociais estão aí, para facilitar a evolução de todos nós. Então, vamos utilizar, não para ficar conversando coisas que não devem, mas vamos assim, fulano sumiu, uma mensagenzinha, fulano, está tudo bem? Isso vai bastar para a pessoa se sentir valorizada e respeitada. E eu ocupei meu tempo com algo útil, né? A saciedade, se a gente tiver tudo o que quer materialmente falando, para que eu vou já viver mais não? Já passei por tudo, já vi tudo que eu queria, já vivi. Então, agora eu posso voltar. Porque não conhece, porque não sabe as consequências disso. Então, a saciedade, ter tudo o que quer, nem sempre é bom, porque não estamos preparados para isso. E a falta de fé. Porque se nós tivermos a fé, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, e é a menor semente do reino vegetal, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé sincera, a fé robusta, pode ser pequenininha, mas sincera. Disse Jesus, você vai dizer para a montanha, move-te daí, e ela moverá. Aí, se eu for lá para frente a montanha de terra lá, e ficar, move-te, saia daí, é claro, não vai acontecer isso. Mas a montanha dos meus equívocos, a montanha dos meus defeitos, dos meus caprichos, a montanha das minhas dívidas, essa eu sou capaz de remover. A cada dia, eu poder diminuir o tamanho dessa montanha interna, buscando vivenciar as oportunidades que eu tenho de viver. É muito importante que a vida tenha para cada um de nós esse conceito de importância interiormente, que nós passemos a entender que eu estou encarnada por uma bênção divina para corrigir os equívocos do passado e para progredir. Um dia eu tinha um processo reumático muito sério. Eu passei 2 anos, eu tentava trabalhar, o joelho dobrava, eu caía ao chão. Minhas mãos ficaram todas paralisadas. E eu dependia da boa vontade de alguém para pôr comida na minha boca. Às vezes lá para 2, 3 horas eu morrendo de fome. Vocês já viram que eu não fui coisa boa do passado. Teve a história lá do cisne. Olha para vocês verem. E aí eu escutava cada quarto. E ser manha dessa crioula, ela não quer trabalhar, fica dizendo que está. Como é que faz exame e dá tudo negativo? E eu chorava, eu não tinha, mas eu sabia a dor que eu estava sentindo. Depois de 2 anos, exame de sangue de 15 em 15 dias, não tinha nada. Alguém me disse, eu tinha pavor de espiritismo. Alguém me disse assim, tem um farmacêutico espírita. Eu falei, cruz credo, mexer com esses espíritos? Cruz credo, não quero saber. Eu falei, puxa vida, eu estou desse jeito, se ninguém deu volta, deixa eu ir lá nesse homem. Pouco caso com o pobre do homem. Cheguei lá, sentei, depois de eu enfrentar uma fila horrorosa, sentei diante dele. Ele olhou para mim e disse assim, você é muito perfeccionista. Eu levei um susto, falei, não, que homem sem educação. Eu sabia que eu era, porque eu falei, alguém veio na frente e contou para ele. Como é que ele sabe isso? Não, gente, eu não era muito exigente, não. Sabe esse taco que está aqui?
era assim, a minha casa também tinha taco assentado assim. Eu não era muito exigente não, pouquinho. Eu pegava a palha de aço e ia assim, taco por taco. Depois de tudo encerado, aí eu punho os paninhos lá na porta. E as pessoas para entrar na minha casa entravam assim, né? Porque tinha que pisar nos paninhos, para não arranhar o chão que eu tinha. Vocês viram que eu não era muito exigente? Um pouquinho só. E aquele farmacêutico disse para mim assim: os espíritos amigos custaram, eu não entendia nada de espiritismo, custaram a reunir nesta região todos os que você desviou, com essa capacidade de liderança que você tem, com esse magnetismo que você tem. E eu falava, o que esse homem está falando? Custaram a reunir aqui na comunidade, para que você, que os desviou por outros caminhos, agora, pela educação, educação, que você os reúna para o amor, à luz do Evangelho. Não entendi nada na época, mas fiquei calada. E daí uns 6 meses, alguém me disse: José, você reparou que você parou de cair? Porque ele me deu o Evangelho também, sabe? Aí eu abri o Evangelho e falei, engraçado, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu era carola, muito carola, mas eu não tinha refletido até então. E eu lia, é mesmo, isso aqui é interessante. E eu fui mudando, e na medida que eu mudava o meu interior, não tinha jeito de eu ficar raspando o chão, porque eu estava na cama. Aí eu via as pessoas pisarem com aqueles sapatos, ai meu Deus, está arranhando. Mas eu tive que aprender a não reclamar, porque eu estava dependendo de alguém. Às vezes vinha pôr comida na minha boca lá pelas 2 ou 3 horas da tarde, porque achava que era manha minha, que se me deixasse com fome, eu ia dar um jeito de levantar e comer. Então, minha gente, eu fui aprendendo, até que um dia, aquele homem não tinha papa na língua, ele disse assim: você usou a palavra para desviar muita gente pelo seu comando. Agora você vai ter que usar a palavra para convencer muita gente que vale a pena viver, que vale a pena amar, que vale a pena construir o bem, que vale a pena trabalhar pela paz. Não se canse de trabalhar pela paz, disse ele. Aproveite esta encarnação que lhe foi dada como bênção e valorize a oportunidade que você tem. Aí, as pessoas às vezes acham que eu exagero. Nossa, José trabalha demais. Ou então dizem assim: puxa vida, na idade que ela tem. Você está doido para ver minha idade, não está? Tá bom, eu falo principalmente por causa dos jovens que precisam ficar firmes. Eu estou com 69 anos. Fala, gente, que não parece. Outro dia alguém me disse assim: não parece, parece que você tem 68. Mas então, eu passo a mão no carro, dirijo 6 horas, 8 horas, onde me chamam eu vou aproveitando a oportunidade da vida que eu tenho, para levar o incentivo, a alegria, a mensagem, o estímulo à coragem, a vivência da paz, a vivência do bem. Uma semana espírita como esta não pode ter sido apenas um momento sócio-espírita na cidade de Guaçuí.
Uma semana espírita como essa, ela precisa ter marcado o coração de cada um com a oportunidade de ser. Eu sou filho de Deus. Eu sou capaz de fazer o bem. Eu sou capaz de amar. Eu amo. Eu sou amado. Eu não estou só. Porque Jesus não me deixa só. Eu tenho os espíritos amigos que me conduzem, que me protegem. Esta semana há de ter mexido com a intimidade de vocês. Há de ter provocado em vocês uma vontade de fazer o bem. De fazer algo que modifique a sua vivência da vida, a sua oportunidade de viver a sua vida. Que seja pequeno, não importa, mas que você passe num ritmo seu a periodicamente fazer alguma coisa. Ir ler para alguém que é cego e não pode ler. Ir fazer uma visita em tal lugar. Fazer alguns enxovaizinhos para que os espíritos que estão reencarnando aí sejam agasalhados pelo teu amor, que você põe no tecer e no fazer as pecinhas de roupa. Faça alguma coisa diferente a partir de agora, para que você possa sentir que vale a pena viver, não importa a idade que tenha, sejam as crianças que estão aqui, seja o coral, vai cantar para os necessitados. Não vamos cantar apenas para apresentar. É lindo, é bonito, mas vamos cantar para os que estão doentes e não podem sair. Vamos cantar para aqueles que estão às vezes em desarmonia e precisam ouvir. Vamos nos colocar enquanto cantamos como médiuns à disposição dos espíritos que também cantam, para que eles, trazendo através da música a vibração de amor, eles possam nos utilizar como instrumentos do bem. Que essa semana, a 10ª semana, como disse o Espírito André Luiz, depois de 10 anos em que nós conseguimos persistir, nós provamos para nós mesmos e para os espíritos amigos que estamos definitivamente entrelaçados com o compromisso. 10 anos de Semana Espírita. Que cada um possa valorizar esta oportunidade. Que cada um possa dar um toque de amor na sua vida e amar. Enfeitar a vida dos que sofrem, com uma palavra, com uma presença, com um gesto. É assim a vida, é assim o amor. É assim que todos nós estaremos valorizando, não apenas a vida que recebemos como bênção de Deus, mas a vida dos que são nossos companheiros de jornada, que são nossos companheiros de resgate dos equívocos, para progredirmos todos juntos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que o movimento espírita desta cidade e região possa cada vez mais sentir as bênçãos, a presença dos espíritos amigos, que haverão de fortalecer cada um de vocês nos momentos de dor, nos momentos de impacto, nos momentos que a desesperança começa a querer fazer morada no coração de vocês. Que eles estejam presentes, amando, fortalecendo, iluminando o caminho. Muita paz.